Cleverson, a gente já pode começar? Oi, Luísa, bom dia. Sim, podemos sim. Bom dia, então, bom dia a todos e a todas, né? A gente vai iniciar o nosso momento aqui para tratarmos sobre o pré-cadastro do TCE, né, o termo de compromisso dos estágios, e também o cadastro do termo de compromisso dos estágios, tá? Vai ficar gravada essa live no canal do YouTube, e mesmo assim, se a gente acreditar que há uma necessidade da gente ter um segundo momento no próximo semana, só mesmo na sala do Google Meet, para algum esclarecimento que não tenha ficado a contento nesse momento, a gente também vai poder fazer isso, tá certo? Aqui nós estamos numa sala, nós temos vários professores aqui dos estágios, professora Lidiane, professor Newton, professora Heloísa, professora Maria de Jesus, a Érica, o Francisco e o Gil, tá? E o professor Cleverson. E aí, agora, nesse momento, eu vou passar para o professor Cleverson, né, que é o nosso coordenador adjunto dos estágios das licenciaturas da UFPI, aqui em Teresina, para que ele possa nos colocar como é que vai ser essa dinâmica, porque quem está nos assistindo, né, não vai conseguir mandar nenhuma mensagem aqui para essa sala, mas vai conseguir fazer isso no chat, e aí o Cleberson vai ser esse intermediário, ele vai explicar como é que será essa dinâmica, tá? Aí eu já vou pedir aos colegas que estão aqui nessa sala, né, que a gente fique com as câmeras desligadas, deixar somente a câmera ligada, a minha e a da coordenação do curso de Letras Libras, que a gente desde já agradece, né, pelo pronto atendimento em estar aqui nesse momento conosco, tendo em vista que nós temos alunos também, né, que são surdos e que precisam também dessas informações, tá bom? E aí a gente evitar também os microfones ligados para que a gente não tenha nenhuma microfonia, tá? Agora, Cleberson, fique à vontade, querido, para poder expor. Obrigado, Luísa. Boa tarde, bom dia, né, a todos e todas. Como a professora Luísa muito bem disse, eu vou fazer essa intermediação, né, entre a nossa audiência e a professora Luísa para a gente poder conseguir tirar as dúvidas, né, que forem pertinentes. Então, o chat ele é ao vivo. O chat ele é ao vivo, a gente está com audiência agora de 82 pessoas, 82 alunos e alunas acompanhando a nossa live pelo YouTube. Caso haja algum problema, por exemplo, a live está travando, é, eu não estou ouvindo, falhou, isso, né, pode estar diretamente relacionado com a qualidade, né, da internet, essas questões técnicas, ok? Então, a qualquer momento, vocês podem fazer dúvidas, tirar as dúvidas, fazer perguntas aqui no chat, que aí, conforme a professora Luísa vai fazendo os esclarecimentos, eu vou repassando as perguntas a ela, ok? No mais é isso, Luísa. Muito obrigado, Cleberson. Então, vamos lá, tá, gente? Nós trouxemos uns slides para ficar melhor a visualização, tá, para todos. E aí, qualquer dúvida, a gente vai primeiro expor aqui como é que deve ser realizado o pré-cadastro, né, no site do nosso estágio, porque aí vocês vão observar que a gente tem 2 minutos para poder, 2 momentos para poder gerar esse termo de compromisso, tá? Que fica disponível para os alunos no SIGA deles. A gente tem um momento do pré-cadastro, que a gente chama exatamente o momento em que os alunos trazem todas as informações que são necessárias para compor o termo de compromisso, né, que deve estar presente no termo de compromisso. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é de posse dessas informações que são dadas pelo pré-cadastro no site do estágio, nós, coordenadores, né, coordenador geral e coordenadores adjuntos, a gente cadastra no SIGA esse pré-cadastro para poder gerar esse termo de compromisso para o aluno, para daí ele imprimir esse termo, assinar junto com as testemunhas, né, e com o responsável das escolas, tá?
Então, a gente vai tentar explicar o melhor possível, e se ainda restar alguma dúvida, fiquem muito à vontade para estar perguntando. O momento vai ser exatamente esse, tá? Então, só um instantinho que eu vou colocar aqui. Eu vou deixar em tela cheia, então eu não vou ver vocês. Então, qualquer coisa, Cleberson, que surgir de questionamento, você abre o áudio e fala, tá bom, amigo? Porque eu não vou conseguir vê-los. Eu vou tentar deixar aqui numa tela maior para ficar melhor a visualização. Ok? Aí eu quero o retorno. Tá dando para ver, gente? Tá, Cleberson? Cleberson? Ah, tá. Maria Clara falou. Então, deixa eu colocar aqui de volta. Então, olha só. Nós somos, atualmente, a gente está à frente dos estágios supervisionados obrigatórios das licenciaturas da UFPI a nível de campus de Teresina, tá? Então, eu sou a professora Luísa, né, Xavier, sou lotada no DMTE, e também os meus colegas que também são coordenadores adjuntos. Então, o responsável, né, a pessoa responsável, a gente achou interessante colocar cada centro com um professor responsável por pegar esse pré-cadastro. A professora Antonina Mendes é a coordenadora adjunta responsável pelo CCN, o professor Fábio é o coordenador adjunto responsável pelo CCS, a professora Maria Lemos é responsável pelo CCHL, junto com o professor Cleberson, porque o CCHL ele tem uma demanda muito maior de alunos na área do estágio, tá? E a professora Norma Patrícia é a nossa coordenadora adjunta do CCE, ok? Então, veja só, gente, o estágio obrigatório, ele tem uma regulamentação, ou seja, tem documentos oficiais, né, que fazem toda a sistemática de como é que esse estágio ele deve ocorrer, e aí ele traz todas as normas, né, e todos os direitos que são garantidos aos alunos nesse momento que é tão importante, que é o estágio, tá? Então, a nível nacional, a gente tem a Lei 11.788, que é de 2008, que ela dispõe sobre todos os estágios para todos os estudantes no nosso país. Nós temos também os projetos pedagógicos de curso, né? Cada curso ele tem a sua singularidade. Então, para além dessa lei nacional, tem também essa regulamentação, que é uma especificidade de cada curso. Então, a gente precisa atender também como é que cada curso organiza o seu estágio, tá? E nós temos também uma resolução, a nossa resolução da UFPI, que é a 177, que trata sobre as normas de funcionamento dos cursos de graduação. E na seção 4, no artigo 61 até o 86, ele vai dizendo como é que os estágios, né, eles devem ocorrer, tanto a nível de licenciatura como bacharelado dentro da nossa Universidade Federal do Piauí, tá? Aqui embaixo é um link que tem disponível dizendo quais são as escolas, isso aqui a gente acessa dentro do site da UFP, lá na CGE, né, que é a nossa coordenação geral, Coordenadoria Geral dos Estágios. Nesse linkzinho, ele diz quais são as escolas, né, que têm convênio com a UFPI. Desde já, todas as escolas municipais de Teresina, ela tem convênio com a UFPI, bem como as escolas estaduais, né, do nosso estado, ok? E, claro, tem algumas instituições também privadas que têm esse convênio. Então, se o aluno tiver interesse de observar, de ter uma noção, e, claro, gente, esqueci, também os institutos federais, né? O Instituto Federal de Teresina também tem um convênio com a UFPI. Esse convênio é o que dá direito, né, essas instituições receberem esses alunos para os estágios, tá? Então, quem tiver interesse de dar uma olhada, esse é o link, mas não tem dificuldade. Só entrar no site da UFPI, entrar lá na CGE, e lá tem essa lista de convênios dos estágios. Okay? E aí eu vou só dizer uma coisa para todos aqui.
A gente vai tratar aqui dos estágios supervisionados obrigatórios, tá? Há uma diferença entre os estágios supervisionados obrigatórios e os estágios supervisionados não obrigatórios, tá? Os não obrigatórios, eles não são tratados aqui. Eles são tratados exatamente na coordenadoria geral lá dos estágios, ok? E tem uma outra sistemática. O nosso aqui é quando a gente está tratando das disciplinas em que os alunos se matriculam regularmente para poder cumprir esse estágio, certo? Então, olha só, para o estágio, né, dentro desses 3 documentos que normatizam os estágios obrigatórios, nós temos exatamente o termo de compromisso do estágio, que esse termo ele é extremamente importante para que os alunos que estão realizando o estágio, eles possam ter assegurado o seu direito. Porque esse termo de compromisso do estágio, ele além de ser um termo de colaboração, né, celebrado entre o aluno, a instituição escolar que vai recebê-lo e a própria UFPI, ele também é um documento que traz, né, uma cláusula de seguro de vida. E isso é muito importante, porque a qualquer momento a gente pode ser acometido de alguma situação, né, entre o momento que o aluno sai de casa e se dirige para o seu estágio. Então, daí a necessidade de que todos os estagiários, né, possam ter esse termo de compromisso assinado, consolidado e enviado para a Coordenadoria Geral dos Estágios, tá? Ok? Esse termo, ele é preenchido via SIGA-A, e esse termo ele é preenchido exatamente por aqueles professores que eu coloquei anteriormente, tá? Nós somos os professores que são responsáveis por cada centro, que com base nas informações que vocês colocam para a gente lá no site, tá? Através do formulário do Google Form, aí a gente gera esse termo, e esse termo ele fica disponível no SIGA dos alunos. Então, olha só, a CGE, ela colocou o cronograma, né, para esse semestre que a gente está vivenciando agora, que é o 2022.1. E aí, a primeira coisa que a gente quer esclarecer, que é preciso o aluno ter ciência, é que o estágio, a data do estágio, o período do estágio, entendeu? É exatamente pegando o primeiro dia de aula do semestre ao final. Ou seja, quando a gente colocar lá no formulário do Google Form qual é o período do estágio, independente da carga horária, você vai colocar o período de 20/6, que foi quando a gente iniciou as nossas aulas, a 18 de outubro, que é quando a gente finaliza o semestre letivo, tá? Professor Luísa. Oi. Com licença, é porque os slides não estão passando. Já está no primeiro. Peraí. Tá bom. Por isso que eu não gosto dessa tela maior. Agora sim, professora, está no cronograma. Eu vou... Pronto. Eu vou deixar aqui, tá bom? Eu acho que está dando para ver, não tá? Está. Pronto. Acho melhor aqui. Então, olha só, esse aqui é o cronograma, tá? E é bom que eu até consigo ver se tiver algum questionamento aí no chat. No nosso, né, da sala, claro. Então, olha só. De acordo com a CGE, nós temos do dia 20/6 ao dia 31 do 7, para nós realizarmos todo esse processo de pré-cadastro, de gerar o cadastro na plataforma do SIGA para os alunos, tá? Então, do dia 21 ao dia 31 do 7, nós aqui da coordenação, a gente faz exatamente todo esse processo que a gente está fazendo. Esse momento aqui, nós já tivemos outro momento com os professores, e aí a gente já vai disponibilizar, assim que terminar aqui a nossa live, nós já vamos disponibilizar os formulários lá no site para a realização do pré-cadastro, tá? Então, isso aqui são datas, as datas mais importantes para a gente é exatamente essas que aqui estão de amarelo, que é o momento em que o aluno pega o seu cadastro no SIGA-A, tá? E o momento em que ele vai inserir esse termo de compromisso já todo preenchido e todo assinado e enviar para a CGE. E aí eu vou explicar cada partezinha dessa para ficar melhor, ok? Outra coisa que é interessante os alunos saberem é que
esses mesmos lâminas que eu estou utilizando aqui, de slide, essas lâminas também foram enviadas para todos os professores de estágio, tá? Então, todos estão com esse material. Ah, pensei que tinha alguém aqui falando alguma coisa. Então, vamos lá. Qual é a primeira etapa para a gente fazer o termo de compromisso dos estágios? Luísa, Oi. tem uma dúvida aqui, uma aluna chamada Gerlane Souza. A pergunta é a seguinte: professora, a instituição em que ela conseguiu estágio não tem convênio com a UFP. E aí ela disse que a instituição está ciente, né, que tem que fazer o cadastro. E aí a pergunta dela é: como que faz esse cadastro? Não é cadastro, é convênio, tá? Então, assim, se a instituição, até esse presente momento, não tem convênio, não é interessante ela fazer o estágio nesse semestre, porque o convênio, ele precisa ser realizado antes de iniciar os estágios, tá? Porque precisa de toda uma regulamentação. Tem no site da CGE, na UFPI, tem todas essas documentações que são necessárias para poder realizar o convênio entre a instituição do estágio que o aluno pretende fazer e a própria UFPI, tá? Nesse momento, eu não tenho aqui decorado quais são os documentos, mas tem todos os documentos, inclusive, é interessante que os alunos tenham ciência disso. Se eu estou numa instituição, que essa instituição ela não tem convênio para a UFPI, com a UFPI, e eu já iniciei o semestre, é interessante o aluno já buscar outra instituição, tá? Porque essa questão do convênio, ela demanda um tempo. Tem toda uma questão de documentos, né, que são necessários para firmar esse convênio. Não é uma coisa que eu consigo fazer isso de um dia para o outro, tá? Então, a sugestão é que a aluna, no caso, ela procure, pelo menos para esse semestre, uma outra instituição que já tenha convênio com a UFPI, converse isso com o seu professor, porque os estágios, esses convênios, eles não acontecem assim, com essa rapidez tão grande. Então, pode ser muito bem que demore um pouco e isso, de uma certa forma, acabe afetando o estágio dela. Até porque nós temos até o dia 31/7 para realizar o cadastro do termo de compromisso. Então, eu não posso, no cadastro do termo de compromisso, colocar uma escola que ainda não é conveniada com a UFPI. Tá? Aí aqui, Luísa, a gente tem outra pergunta nesse mesmo sentido, é a seguinte: bom dia, professora. Só pode estagiar nas escolas que possuem convênio com a UFP? O Matheus Vinícius pergunta. Só, gente, só pode estagiar, né, pelo menos para os estágios obrigatórios, né, as nossas resoluções, elas são bem claras. Há uma necessidade de que haja convênio. Até porque o estágio, gente, é um momento muito importante, né? É um espaço de consolidação da teoria e da prática. Nós temos que ter muito cuidado, não é só um momento para você ir ter contato, né, com o espaço em que você está se constituindo enquanto profissional, mas é um espaço em que a gente requer uma sistematização, uma organização, né? Um cuidado muito presente sobre o local que você vai estar. Eu sempre digo que os nossos estágios, a gente lida com os seres humanos, então a gente tem que ter muito cuidado. O local em que a gente está fazendo o nosso estágio, né? Como é a sistemática desse estágio, o acompanhamento dele. Então, eu não posso, em qualquer escola, eu adentrar e fazer meu estágio. Tá? Então, precisa, sim, desse convênio, precisa, sim, ser conveniado as escolas, as instituições em que está sendo realizada essa prática junto ao UFPI. Do contrário, esse estágio não vai ter nenhuma validade. Tá? E muito pelo contrário, né? Também é uma responsabilidade muito grande. Já imaginou se a própria UFPI deixasse isso aleatório? Se eu pudesse estagiar onde eu quisesse? As coisas não são dessa forma. A gente precisa ter essa sistemática para a gente deter o compromisso, para que a gente possa realmente desenvolver habilidades e competências necessárias, né, no nosso caminho enquanto futuros profissionais. Tá? Mais alguma coisa, Kleber? Só eu posso ir para o pré-cadastro?
Sim, Luísa, pode ir. Por hora é só isso. Então, olha só, gente, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o pré-cadastro. Professora, por que é necessário esse pré-cadastro? Porque, só para vocês terem ideia, são 18 cursos de licenciatura. Então, muitos alunos, né? Mais de 1.000 alunos aí por baixo. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa das informações de quais são as instituições que o aluno irá realizar o seu estágio para que a gente possa elaborar esse termo de compromisso, tá? Então, em função disso, qual é a melhor sistemática que nós observamos? É criar um formulário, que a gente cria um formulário no Google Form, para que os alunos eles consigam inserir essas informações, que é muito individual de cada um. Né? Tem aluno que estagia em uma escola, outro em outras, então, em função disso, a gente criou esse pré-cadastro, tá? Então, o pré-cadastro que a gente vai tratar aqui é exatamente o pré-cadastro para todos os alunos que irão realizar os seus estágios nas unidades escolares que são conveniadas com a UFPI, tanto a nível municipal, como a nível estadual, como a nível federal, em Teresina, tá, gente? A gente precisa lembrar que a gente retornou, né, para o momento presencial. Então, se a gente está no momento presencial, os nossos estágios das licenciaturas, eles precisam ser realizados em Teresina. Professora, por que isso? Porque vocês precisam de acompanhamento, né? O acompanhamento que vocês têm no estágio não é só o acompanhamento do professor regente lá na escola, é também o acompanhamento do seu professor orientador do estágio, tá? E nós que somos professores de estágio, a gente não consegue se locomover para outro local, né? Teresina já tem uma dimensão grande. Imagina a gente ter que sair fora de Teresina para ir para outras cidades. Primeiro que a gente não tem custo, né? Não há. O professor é quem que acompanha, é ele mesmo que banca seu deslocamento, ele não recebe absolutamente nada para isso. Então, normalmente esse professor tem 12 a 15 alunos para acompanhar. Então, por isso que os estágios, eles são necessariamente em Teresina, tá? Ok? Então, vamos lá, gente, ó, só Luísa, lembrando. Oi. antes de você continuar, tem umas perguntas aqui. A, Tá Ge- bom. a Gerlane, ela pergunta o seguinte: na cidade em que estou, não tem nenhuma instituição com convênio. Esse tempo, até 31/7, não seria possível fazer esse convênio? A cidade, primeiro que elas têm que fazer em Teresina. Ela não vai conseguir fazer na cidade dela. Gente, esse período em que a gente estava podendo fazer nas cidades que fazem parte do estado do Piauí, não existe mais, tá? Nós estamos tratando do período 2022.1, que ele é totalmente presencial. Então, os estágios, eles precisam ocorrer em Teresina, tá? Então, se essa instituição que ela está falando for em Teresina, mesmo assim, eu não sei, não posso garantir que até o dia 31 vai estar esse convênio, tá? O que a gente precisa ver é exatamente quais são os documentos necessários, o que é necessário ser realizado entre a instituição que vai receber esse aluno e que precisa ser conveniado. Mas, desde já, vou novamente dizer, os estágios devem ocorrer em Teresina, gente. Não tem como nenhum de nós, professores de estágio das licenciaturas, nos deslocarmos para qualquer outra cidade, tá? Nem quem mora em Timon vai poder fazer em Timon, que é praticamente, como o pessoal gosta de dizer, né? Já é coladinho aqui com Teresina. Mas não, vai ter que ser feito nas instituições, né, que são conveniadas dentro de Teresina, tá certo? Outra Mas pergunta, Luísa, é do Samuel Nogueira. Ele diz o seguinte: tenho um estágio extracurricular na SEMEC há 9 meses. Eu posso aproveitar esse estágio para dispensar a atuação em sala de aula do estágio obrigatório? Meu estágio é no Ensino Fundamental 2. para o aluno saber se esse tempo e a carga horária dele
é possível fazer o aproveitamento do estágio, nós temos a resolução, que é a resolução 90 da UFPI, tá? Que ela trata lá, e aí tem todo um processo que o aluno precisa dar de conta, como relatório, como comprovação da instituição que ele frequentou e tudo. Só que, detalhe, se o aluno já está agora nesse semestre, já se matriculou no estágio, para esse semestre ele não vai conseguir esse aproveitamento, porque, de acordo com a resolução, você tem que dar entrada no semestre anterior para pedir aproveitamento. Outra questão é da Tainara Abreu. Ela pergunta o seguinte: o cadastro só pode ser feito a partir do momento que eu já tiver com o nome e dados da escola que eu vou estagiar? Exatamente, é isso que a gente vai já tratar. Não tem como fazer o pré-cadastro sem os dados. O Victor Hugo pergunta o seguinte: onde eu vejo as escolas que têm convênio? Tem um site ou um documento? Gente, Cleberson, eu já estou vendo que está sendo as mesmas perguntas. As mesmas Lembra que a gente perguntas, né? mostrou aqui nessa lâmina aqui, ó, do 2, o linkzinho? Sim. Você pode até copiar aí, amigo. Esse Vou link, colocar bem aqui, que é dos estágios, que inclusive você tem. isso, esse link, pessoal, eu coloquei na descrição desse vídeo. Então tá aqui na descrição do vídeo. É esse site que a professora grifou aí e também o site de estágios do DMTE. Então é só vocês irem na descrição do vídeo que está lá. Pronto. Vamos mandar, né, gente? Vamos. Vamos caminhar. Tá. Então, olha só, como é que é feito o pré-cadastro, né, do TCE, que é no site, gente, ó, mais uma vez. O pré-cadastro, que é quando a gente traz as informações, vou já dizer a vocês quais são as informações necessárias para o preenchimento do formulário que está disponível no site, que o Cleberson acabou de dizer, está na descrição aí, tem um site lá. Quando terminar aqui, não vão direto para o site para preencher esse formulário, porque ele ainda não vai estar disponível, né? A gente só vai colocar ele no final do dia, o formulário disponível. E lá vocês vão observar que tem formulário docente e formulário discente. Então, o que vocês precisam preencher é exatamente o formulário discente de vocês, tá certo? Então, vamos lá. O que é necessário, tá, gente? Ó, aqui, mais uma vez, eu sempre estou repetindo, porque como vai ficar gravada, fica melhor para os alunos, né, entenderem. Nós vamos tratar agora, nesse momento, do primeiro passo para realizar os termos de compromisso, tá, dos estágios. Então, o primeiro passo é realizar o pré-cadastro. Professora, onde é que esse formulário vai estar disponível? Aqui, ó, no nosso site, tá? Que é lá dos nossos estágios aqui do DMTE. Nós criamos um site para poder disponibilizar esse formulário, inclusive o cronograma vai estar lá, né? Tem outras informações também lá, e esse site aqui é onde a gente adentra e aí vai e preenche o formulário, tá? Ok? Lá tem um linkzinho bem direitinho sobre o preenchimento do formulário. Então, vamos aqui. Quais são os documentos, perdão, gente, quais são as informações que eu preciso, enquanto aluno estagiário, ter no momento em que eu vou realizar o meu pré-cadastro? Primeira coisa que você precisa é o nome da escola, o CNPJ da escola e o endereço completo da escola. Isso significa, gente, o CEP também. Muitas vezes a gente pega só o endereço da escola, o nome da rua e o número, e esquece o mais importante, que é o CEP, tá? Eu disse CPF, não foi? Mas é o CEP. Então, eu preciso do nome da escola, do CNPJ e do endereço completo. Para além dessa informação, eu preciso também do nome completo do diretor ou coordenador pedagógico, tá? O CPF e o e-mail, tá? E aqui é uma coisa que eu já chamo a atenção. Quando eu vou até a escola, e se eu chegar na escola, tiver a direção da escola e ela me der essa informação, o diretor me der o nome dele, CPF e o e-mail dele, então, no momento que eu gerar o meu TCE, quem vai assinar é o diretor.
Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, às vezes, assim, a gente vai até a escola, está lá o diretor, aí você coletou as informações para realizar o seu pré-cadastro. Quando o seu TCE está disponível para você, que você leva até a escola para a direção assinar, muitas vezes a direção não está, o diretor não está na escola, está o coordenador. E aí você pede para o coordenador assinar o seu TCE. O que é que vai acontecer? Seu termo de compromisso vai ser recusado. Por quê? Porque os dados que você informou para o seu pré-cadastro eram os dados do diretor e não do coordenador pedagógico. Então, os dados que eu informo no pré-cadastro, esses dados, eles precisam ser assinados por essa pessoa responsável na escola, tá? E aí, o que é que a gente chama de responsável na escola? A direção da escola ou a coordenação pedagógica, tá? Pode ser um dos dois, não tem nenhum problema. A outra informação que é também importante no formulário, que é exigido lá do formulário, senão você não consegue enviar o formulário para chegar até nós, é o nome, o CPF e o e-mail do supervisor, tá? Quem é o supervisor? É o professor regente da sala que você vai estagiar. Então, gente, esses são as informações necessárias para realizar o pré-cadastro. CNPJ, endereço completo, incluindo o CEP, nome, CPF e e-mail do responsável pela escola, aí pode ser o diretor, a diretora, o coordenador, a coordenadora pedagógica, e o nome, o CPF e o e-mail do supervisor, que no caso é o regente, né, da escola, aquele professor que vai te acompanhar durante seu estágio lá dentro da escola, tá? Não confundir supervisor com professor orientador. Professor orientador é o professor da disciplina de estágio, certo? Ok? Espero que não tenha dúvida até aqui. Quando você tiver com esses dados, tá? E vai preencher o formulário. É um formuláriozinho simples do Google Form, tá? E lá no formulário, ele tem, se der aqui, eu ainda vou tentar mostrar esse formulário, como é que ele está lá disponível. Mas é simples esse formulário. Você só consegue enviar esse formulário se tiver todas as informações que são necessárias, tá? Tem até um asteriscozinho vermelho, do contrário, você não consegue enviar. Então, as informações necessárias são exatamente essas. E lembrando, período do estágio é o primeiro dia de aula até o último dia de aula, ou seja, 20/6 a 18/10. Ok? Pronto. Você enviou o seu pré-cadastro, tá? Para nós aqui, que nós vamos receber aquele grupo de professores que eu mostrei na primeira lâmina dos slides, tá? Então, quando você nos envia essas informações através do formulário, nós, professores responsáveis, esse grupo de 6 professores, né, nós iremos realizar o cadastro no SIGA-A, tá? Então, a gente vai realizar esse cadastro no SIGA-A. Quando o TCE está todo bonitinho, com todas essas informações que vocês deram, vocês vão receber, né? Pelo menos me disseram já em outros semestres, eu já vi isso junto com os alunos que estagiaram, vocês recebem um comunicado no e-mail de vocês dizendo que seu TCE está disponível. Ah, professora, mas às vezes o e-mail que está lá no meu SIGA é um e-mail antigo e tal, e às vezes eu não recebo. Então, faça da seguinte forma: se você enviou, se você fez o seu pré-cadastro, né, você dê um prazo, né, de 15 a 20 dias e fique sempre, todo dia, dando uma olhada se o seu TCE está lá disponível, tá? Para poder você baixar ele. Eu vou já dizer o que é que você tem que fazer depois que ele está disponível para vocês. Tá certo, gente? Agora, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Isso é algo que é bastante peculiar, já são, com esse aqui, acho que já é o 4º semestre que eu estou à frente da coordenação de estágio. Vocês precisam compreender que os professores que são responsáveis para realizar esse cadastro de vocês, eles são professores que também estão ministrando aula, que têm outras atividades, né? E que aí demanda tempo para, às vezes, a gente cadastrar, tá? Então, eu não posso fazer meu pré-cadastro hoje e achar que
2, 3 dias depois ele vai estar disponível, porque nós temos mais de 1.000 alunos para cadastrarem. Ah, professora, mas e o cronograma? Esse cronograma, ele está posto aí, mas ele é flexível, tá? Então, muitas vezes ele se estende, porque a demanda é muito grande. Então, por favor, né, vamos ter calma, às vezes vocês ficam ansiosos, ficam enviando e-mail e tudo, mas tenham tranquilidade que tudo vai dar certo. Nenhum cadastro deixou de ser feito, nenhum aluno, pelo menos aqueles alunos que fizeram pré-cadastro, tá? E vocês têm os professores das disciplinas de estágio, qualquer dúvida, pergunte, eles entram em contato com a gente vai sempre colocando isso, tá certo, gente? Eu penso que esse semestre a gente vai ser mais tranquilo, porque a gente está no presencial, então o contato vai ser bem melhor e mais fácil para a gente dar de conta de algumas situações que forem acontecendo, tá? Mas eu peço a vocês um pouco de paciência, né, e de atenção para essa questão de ficar olhando se o seu TCE já está disponível e, ao mesmo tempo, entendendo que ele não vai estar disponível de uma hora para outra, tá bom? Porque demanda tempo. Só para vocês terem ideia, quando vocês realizam esse pré-cadastro de vocês, né, todos esses formulários, eles vão para uma pasta. E aí eu tenho que baixar todos esses formulários, tá? E distribuir de acordo com cada centro para os meus colegas. Então, os meus colegas recebem esse pré-cadastro e aí eles vão cadastrar. E aí, muitas vezes, a gente cadastra isso no final da noite, de madrugada, né? Então, nós não... Por quê? Porque nós não temos só isso para fazer, nós temos as nossas outras atividades, tá? E cada um desses professores que estão ali, eles estão ali de forma voluntária, né? Exatamente com o objetivo de que as coisas aconteçam e aconteçam da melhor forma, né? Para que a gente possa atingir os nossos objetivos, tá? Por isso que eu estou pedindo, um pouquinho de paciência, né? Que no final tudo dá certo, tá, gente? E quem de vocês precisarem entrar em contato, né? Pode entrar em contato pelo WhatsApp. Se eu não responder logo, mais cedo ou mais tarde eu respondo. Ainda no mesmo dia eu respondo vocês, tá? Inclusive o contato do WhatsApp, ele está disponível, inclusive lá na própria porta do DMTE, tá? E qualquer coisa eu vou pedir o Cleverson para colocar aí no chat, tá bom? Então, olha só. Fez o pré-cadastro, informou todas aquelas informações, né, que são importantes, essas informações aqui, tá? O que é que vai acontecer? Nós vamos liberar para vocês no SIGA-A o termo de compromisso, tá? Esse termo de compromisso, gente, são 2 laudas, ou seja, duas páginas, tá? Esse documento. Por favor, é um documento. Se é um documento, ele não pode ficar só uma página, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no final eu vou dizer quais são os problemas que acontecem quando o TCE de vocês são recusados. E, às vezes, até é só porque a gente não tem muita atenção, salvou no arquivo, e, às vezes, na hora de fazer o upload, né, que é anexar o documento, a gente anexa outro, isso é normal, mas aí a gente precisa estar atento para não ter esses problemas, tá? Mas, voltando, o TCE está disponível no SIGA-A de vocês. O que é que vocês vão fazer, tá? Vocês vão acessar o SIGA-A. Lá no SIGA-A de vocês tem o nome estágio e tem gerenciar estágio, tá? Quando você gerencia esse estágio, vai estar lá o seu termo de compromisso. E aí, o que é que eu devo fazer? Baixar esse termo e assinar, tá? Eu, aluno, assino. Eu peço para 2 testemunhas, né, assinarem. Aí a gente tem que ter cuidado que essas testemunhas, elas têm que ser maior de idade e tem que ter CPF. Professora, pode ser as pessoas dentro da minha casa? Pode, não tem nenhum problema, tá? Desde que sejam maior de idade e CPF, tá? Depois disso, o que é que eu faço? Eu vou até a escola, né? E peço a assinatura do responsável pela escola. Se eu coloquei no pré-cadastro as informações da direção, então é da direção que eu vou pedir para assinar. Se eu coloquei do coordenador pedagógico, é o coordenador pedagógico que vai assinar. Pronto. Estou com o meu documento, eu tenho já a minha assinatura, a assinatura das 2 testemunhas, que devem ser maior de idade e ter CPF.
e tenho a assinatura do responsável pela escola. O que é que eu faço agora? Eu vou encaminhar esse TCE para a CGE. Então, o que é que eu faço? Vou novamente no SIGA-A, acesso o link estágio, né, gerenciar estágio e vou anexar, né, fazer o que a gente chama de upload, né, do meu termo de compromisso todo assinadinho e vou enviar para a CGE, tá? Ok? Tá certo, gente? Lá, depois que você enviar para a CGE, lá vai estar aparecendo esse termozinho aqui, ó, status do termo enviado, tá? Depois que a CGE analisa, né, o seu TCE, lá o status do termo vai estar aprovado ou recusado, tá? E aí, mais na frente, eu vou dizer quais são as questões que muitas vezes o seu TCE é recusado. Mas mesmo que ele seja recusado, não precisa se preocupar, gente. Às vezes é um erro, é uma assinatura que não ficou legível, né? É um documento que você, no lugar de ter enviado ele completo, às vezes manda só a parte que é da assinatura, né? Que às vezes os alunos fazem o seguinte, querem levar para a escola só a parte, só a segunda lauda, só a segunda página. Gente, não pode. Quem vai assinar qualquer documento, ela precisa ler o documento por inteiro, né? Então, ter esse cuidado na hora que vocês forem fazer o upload, observar se o documento é aquele mesmo que você escaneou para fazer o para anexar, olhar se ele está completo, se está completo com as assinaturas, porque são essas questões que muitas vezes elas são recusadas. Mas mesmo que seja recusado, não tem problema. Porque lá no seu SIGA-A, né, no canto direitinho, tem um íconezinho que a CGE ela informa qual foi o problema no seu TCE. E aí não tem problema, porque você pode novamente baixar seu TCE e fazer as correções que são necessárias e enviar. Inclusive, consegue enviar até no semestre subsequente, tá? O que eu não consigo enviar no semestre próximo é um TCE que eu fiz agora, nesse semestre, que eu esqueci de enviar. Aí o sistema não permite, tá? Ok? Até aqui? Cleberson, tem alguma pergunta até aqui? Sim, Luísa, tem sim, muitas. Ó, vamos lá. Ai, Alguém que se intitulou como capítulo 1, ele ai, pergunta assim, ó, eu não assinei o TCE no estágio 1. Eu vou poder assinar o TCE no estágio 2? vai, não tem nenhum problema. Só que, assim, se ele não fez o TCE do estágio 1, ele não vai poder mais fazer do estágio 1, tá? Aí, se ele me perguntar assim, professora, tem algum problema? Assim, eu vou dizer assim, que bom que não aconteceu nada com você quando você estava fazendo o estágio 1, né? Porque o termo de compromisso é exatamente um documento que assegura vários direitos para os alunos, tá? Então, não tem nenhum problema. Assim, aí se ele me perguntar assim, professora, futuramente eu posso ter algum problema? Não sei, gente. É uma pergunta que a gente sempre faz à CGE. Mas, assim, até pela fala da coordenadoria da CGE, a gente sabe, assim, nenhum aluno foi, talvez, impedido, não sei. Sinceramente, é algo que eu não sei. Se o aluno, por algum momento, quando foi colar grau, tinha algum débito, não sei. Mas uma coisa é certa, se você não fez no estágio 1, por gentileza, né, faça agora no estágio 2, né, cumpra com as coisas direitinho, porque isso é uma segurança, pessoal. Isso não é um documento por um documento, é uma segurança também para vocês, é uma segurança de compromisso entre a universidade, você e a instituição que você vai receber, você vai ser recebido. E mais do que isso, gera também uma segurança no que diz respeito à sua própria vida, à sua condição de vida, do local que você sai ao local que você vai para o seu estágio, tá? Então, o importante é faça. Eu sempre digo para os alunos, professora, eu não fiz no semestre passado, não deu tempo, esqueci tudo, né? Essa questão da pandemia, mas agora faça, né? Se eu não fiz antes, eu faço agora. O importante é, pelo menos, a gente cuidar de agora em diante. Tá bom? Outra questão, Luísa, foi levantada pelo Pedro Borges. Ele pergunta assim: eu faço estágio em duas escolas, uma no ensino fundamental e outra no ensino médio. Eu devo fazer dois termos? Sim,
O que é que acontece? Tem alguns estágios, por isso que eu disse a vocês que o outro documento que também rege o estágio é o próprio projeto pedagógico de curso. Então, tem determinados cursos, por exemplo, que tem uma carga horária do estágio que é de 90 horas, tá? Vou dar um exemplo. Então, o que é que acontece? Essas 90 horas são de observação, é um estágio observacional. Então, como a licenciatura dele lhe permite trabalhar não só no ensino fundamental maior, como no ensino médio, então, no momento desse estágio observacional, há uma divisão na carga horária. 45 horas, às vezes, o professor coloca para ele observar o ensino fundamental maior, do 6º ao 9º ano, e 45 horas para observar o ensino médio. Então, são 2 termos, tá? No formulário, lá, vocês vão notar, tem a carga horária, tem tudo. Então, lá vai estar até dizendo, lá vem dizendo qual é a instituição, se ela é municipal, federal ou estadual, aí você linka. Qual é o estágio, qual é a carga horária. Se eu vou fazer o estágio, né? Meu estágio total ele é 90 horas. Eu vou fazer primeiro a observação de 45 horas no ensino fundamental. Então, eu vou fazer um TCE, tá? Depois eu vou fazer o estágio também de 45 horas no ensino médio. Então, é outro TCE. Então, você vai realizar 2 pré-cadastros, tá certo? São 2 pré-cadastros. Ah, professora, é na mesma escola. Muda só o professor. Já muda alguma coisa, tá? Então, são 2. Quem tem essa carga horária do estágio, em que ela é dividida entre o ensino fundamental e o ensino médio, são 2 termos de compromisso que serão gerados. Então, são 2 pré-cadastros que você irá realizar no site para a gente gerar 2 termos de compromisso. Luísa, Tá a bom? Joana Vitória e a Fernanda Pontes perguntam assim: se elas devem fazer esse cadastro no estágio 1 ou é só a partir do 2? Depende. Tem alguns cursos que o estágio 1, tá? Ele é totalmente teórico, que é o que eu vou já tratar, tá? Mesmo o estágio sendo totalmente teórico, ele tem sim um termo de compromisso. Só que o responsável, né, do local desse estágio teórico não vai ser lá na escola. O responsável para assinar vai ser exatamente a chefia do DNTE. E é a próxima coisa que eu vou explicar, que aí a próxima é só para quem está fazendo o estágio 1, que é teórico, tá, gente? Ok? Eu vou já explicar, que ainda é mais simples ainda para o aluno. Finalizando. Porque, nesse momento, ele vai ter o auxílio do professor da disciplina. Finalizando essa parte de perguntas, Luísa, o Gustavo Fernandes pergunta assim: é possível fazer 2 estágios ao mesmo tempo? E isso é uma prerrogativa de cada curso, tá? Tem cursos que permitem isso e tem cursos que não permitem, tá? A gente já, durante esse período que nós já estivemos à frente do estágio, a gente observou que tem cursos e que o aluno faz os 2 estágios ao mesmo tempo, que não há um pré-requisito. Mas isso, novamente eu vou dizer, isso é uma questão singular de cada curso. Se o curso dele permite, posso fazer absolutamente nada, a não ser acatar as informações do pré-cadastro que ele vai enviar. Se eu faço 2 estágios ao mesmo tempo, significa dizer que eu vou ter 2 termos de compromisso, tá? Então, eu vou fazer 2 pré-cadastros. Mas, mais uma vez, não é uma questão de poder ou não, ou do que é correto ou não. É uma questão das peculiaridades de cada curso. Se o seu curso permite isso, a única coisa que resta você ter o compromisso é de fazer os seus 2 pré-cadastros para poder gerar o seu TCE para ser assinado e enviado para a CGE. Luísa, a última pergunta é do Samuel Nogueira. Ele perguntou o seguinte: se quando ele faz o pré-cadastro do TCE, no estágio 1, obrigatoriamente no 2, no 3, no 4, ele tem que fazer na mesma escola? Não é preciso fazer na mesma escola, de jeito nenhum. Até porque, às vezes, a gente tem o estágio, vou dar o exemplo da pedagogia, nós temos o estágio 1, que é planejamento,
e gestão, o estágio 2 já é educação infantil, o estágio 3 é ensino fundamental. Então, não há uma obrigatoriedade, eu estagiei, fiz o estágio 1 numa escola tal. No próximo estágio, eu posso ir para outra escola, como posso permanecer, não tem nenhum problema. A única coisa que vai acontecer é que, a cada estágio que você vai fazendo, é um termo de compromisso que é gerado, tá? Mas não tem nenhum problema em 6 instituições diferentes. Gente, isso é uma questão que o aluno conversa com o professor da disciplina de estágio, né? Então, isso é um diálogo com o professor, é uma sistemática muito entre a sala de aula dos estagiários e os professores que estão ministrando o estágio naquele momento. Essa parte de sistemática, onde é o local que você vai estagiar, isso é muito de uma sistemática metodológica que é colocada na disciplina, tá? A única coisa que a gente precisa ficar atento é 2 questões. A escola ela precisa ser conveniada com a UFPI e essa escola precisa estar em Teresina, tá? Porque nós não podemos, nós professores não temos como nos deslocar para fazer esse acompanhamento junto a vocês. Ok? Por hora é só, Luísa. Gente, espero que eu esteja conseguindo esclarecer. Algumas coisas eu não consigo, principalmente essa questão de convênio, porque aí tem que olhar quais são os documentos que são necessários, tá? Vamos lá. Pronto, gente. Tudo que eu falei aqui é exatamente para os alunos que irão realizar o seu estágio lá na escola, lá na instituição, tá? Tá certo? Que são os estágios que eles têm uma característica de totalmente prático. Agora, nós ainda temos cursos, né? Nós temos cursos que, de acordo com o seu projeto pedagógico de curso, oferta o estágio 1 totalmente teórico, tá? Então, para esses alunos que estão fazendo o estágio 1 totalmente teórico, ou seja, que não vão para nenhuma escola, não vão fazer observação na escola, né? Não vão ministrar, não vão fazer regência da escola, então, nós vamos tratar deles agora, tá? Que aí é a mesma sistemática, só que com um detalhe, tá, gente? Quem realiza o pré-cadastro desses alunos que estão fazendo o estágio 1 teórico, tá? Quem realiza esse pré-cadastro não é o aluno. Quem vai realizar esse pré-cadastro é o professor da disciplina, tá certo? Então, o professor da disciplina é quem vai entrar no site, lá tem formulário docente, e ele vai preencher o que tem no formulário, que é só o nome dele, CPF, e-mail, e vai anexar a lista de frequência desses alunos, tá certo? Quando o professor faz isso, o professor da disciplina, esse formulário também vem para nós, professores aqui que somos responsáveis pelo cadastro do TCE, tá? Então, a gente realiza do mesmo jeito, realiza o cadastro do aluno e tudo, e fica esse testável nos estágios teóricos, é exatamente a chefia do DMTE. Então, o professor Gabriel assina todos os termos, entrega de volta ao professor da disciplina e o professor devolve a vocês com o termo todo assinado, ok? Quando o professor devolver para você o termo assinado, você vai fazer a mesma coisa que os demais alunos, né, que estão lá nas escolas vão fazer. Vai entrar no SIGA-A, tá? E vai fazer o anexo desse termo já todo preenchido, com a sua assinatura, das 2 testemunhas e do professor Gabriel, que é o chefe do DMTE, ok? Vai fazer o que a gente chama de upload. E vai enviar para a CGE, certo? Então, mais uma vez, os estágios teóricos, né, que são normalmente o estágio 1, a gente não está falando do observacional, porque o observacional você vai até a escola, então ele é prático. Nós estamos falando dos estágios que são totalmente teóricos, tá? Então, quem é o responsável pelo pré-cadastro? O próprio professor da disciplina. É ele que vai entrar no site, ele que vai preencher o formulário e vai anexar a lista de frequência dos alunos. Depois disso, né, vai estar lá disponível no seu SIGA-A esse termo de compromisso já cadastrado. Então, o que é que você vai fazer? Baixar o termo, assinar junto com as 2 testemunhas e entregar ao professor da disciplina. Ele vai juntar todos esses termos da turma dele
vai levar até a chefia do departamento, o professor Gabriel vai assinar, e aí devolve para o professor, e o professor vai entregar a vocês. No momento que o professor entregar o documento para vocês assinado, completo, o que é que vocês vão fazer? Vão entrar no SIGA e vão enviar esse termo, né, para a CGE. E aí eu vou pedir um grande favor. Quem está nos estágios teóricos é uma coisa tão rápida que você não precisa ir na escola, né? Você é só baixar o termo, assinar junto com os testemunhos e entregar ao professor. Quando o professor te devolver com a assinatura do professor Gabriel, por favor, não deixe para os últimos dias, não. Faça logo esse upload desse documento e envie, né? Tem aluno que deixa para o último dia. E aí, às vezes, perde o prazo, né? Acontece algum problema de internet, tá certo? É essa parte. Tem alguma pergunta sobre isso? Não, né, querido? Ainda não. Pronto. Para finalizar, quais são os problemas que a gente andou identificando ao longo desses semestres à frente da coordenação geral? Aluno que muitas vezes, né, enviava, só que não sei como, ele tentava por todas as coisas enviar o termo dele no formato Word, e aí não aceita o SIGA, tá? Então, quando eu estou com o documento todo assinado, né, que eu vou escanear ele, tem que ser gerado em PDF e enviado. Outra coisa, gente, ter cuidado com a qualidade, né, no momento que você escaneia o seu documento já todo preenchido, tá? É para ficar as duas laudas num documento só. Não é para você enviar a primeira página e depois enviar a segunda página, não. Porque isso já aconteceu. O aluno, às vezes, ele separa a página 1, que traz as informações, da página 2, que são as assinaturas. Aí, às vezes, quando ele vai enviar, ele envia só o das assinaturas, e aí dá como recusado. Então, por favor, dê uma olhada, né? Seu documento, ele tem que estar um documento único em PDF, tá? E verifique, antes de você anexar, se estão todas as assinaturas, tá? Então, isso é importante. Se estão todas as assinaturas, se essas assinaturas estão legíveis, tá? Isso são alguns problemas que a gente identificou. Como também identificou aquele que eu falei, né? Eu coloquei o nome do diretor, e aí, quando eu cheguei lá na escola, no dia que eu fui pegar a assinatura, estava o coordenador pedagógico. E aí, eu pedi para o coordenador assinar. E aí, retorna mesmo o seu TCE, fica lá como recusado, tá? Outra coisa também que a gente observa muito, os alunos pegam o CPF do professor orientador, ou então o e-mail dele, e coloca lá no supervisor. Gente, não dá, não tem como a gente cadastrar quando acontece esse tipo de coisa. Então, assim, professor orientador que tem lá no formulário, tá? É o professor da disciplina. Supervisor é o professor regente lá da escola. Ok? Mais alguma dúvida, alguma coisa? Até agora não, aqui no chat não. Vou parar aqui, então. Bom, são essas as questões, né? A gente está disponível, tá, gente? Vocês precisarem, entrem em contato, né? Alguma dúvida, né? Coloquem também para o professor da disciplina, ele também consegue entrar em contato comigo. Nós estamos aqui exatamente para auxiliar e para tornar esse momento, que é um momento um pouco burocrático, né, o mais leve possível e mais organizado e sistematizado. Tá bom? Então, se não resta nenhuma pergunta, eu agradeço desde já, tá? A gente, mais uma vez, eu vou lembrar, os formulários, eles só estarão disponíveis a partir de amanhã para serem preenchidos lá no site, tá certo? Não adianta entrar hoje lá no site, porque lá no site vai estar somente o link, mas você não vai conseguir acessar. Nós só vamos colocar os dois formulários, o que é para o discente, que é aqueles que vão fazer os seus estágios lá nas escolas, e o que é para o docente, que é aqueles estágios que são totalmente teóricos, que são dentro da UFPI, só vão estar disponíveis para preenchimentos a partir de amanhã, tá certo? Por que a gente não colocou antes? Para não ter nenhum problema, nenhum atropelo, para a gente explicar direitinho como era, tá bom? Vou até aqui tentar, viu, Cleberson? Vou ver aqui se eu consigo
colocar aqui disponível, mostrar bem aqui para os alunos o formulário. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ok. Enquanto isso, Luísa, tem umas perguntas aqui. A Larissa Vitória pergunta assim: quais os prazos para o pré-cadastro e para o termo? Está no cronograma. Vamos de novo, né? Nós temos até o dia 31/7 para realizar todo esse processo, tá certo? Então, assim, o pré-cadastro, se você já tem as informações, já sabe qual é a escola, já tem todos os dados que a gente apresentou, que é o nome da escola, CNPJ, endereço completo com CEP, se você já tem o nome do diretor, o CPF dele, o e-mail, e o nome, CPF e e-mail do supervisor, você já pode, a partir da manhã, já vai realizar o seu pré-cadastro, tá? Então, assim, a gente sabe que esse cronograma, ele é flexível, mas não custa nada a gente atentar para essas questões. Até porque, gente, muitas escolas, pelo menos as escolas municipais, elas vão entrar de férias do dia 15 ao dia 30, né? Então, só retornam às aulas dia 1º. Então, a nossa sugestão é que os alunos, né, tentem do dia 15, viu, gente? De julho. Do dia 15 de julho a 30 de julho. Pelo menos as escolas municipais estarão de férias. Eu não sei como é que está o cronograma das escolas estaduais. Algum professor aqui que já foi na escola estadual poderia até esclarecer. Mas as municipais vão estar de férias entre o dia 15 e 30 de julho. Então, a gente tem quem vai estagiar nas escolas municipais, né, até o dia 15 de julho, para já ir coletando essas informações e fazendo o seu pré-cadastro. Tá certo? Luísa, outra pergunta é da Catarina Abreu. Ela pergunta assim: tem algum problema se a escola for da rede municipal de Teresina, porém ela está localizada na zona rural? Não. Ai, agora, peraí, se eu dizer não, é Depende complicado, muito do porque professor orientador da Catarina, né? exatamente. Viu, Catarina? Porque, assim, é zona rural. Seu professor do estágio, ele vai precisar se locomover. Então, você tem que conversar isso com o seu professor de estágio, se há uma disponibilidade dele, Exatamente. tá certo? Porque, mais uma vez, lembrando, os professores de estágio, né, eles não recebem nenhum custo adicional para realizar esses acompanhamentos, gente. Então, por isso que é preciso ser feito dentro, né, da zona urbana de Teresina, porque aí não tem como professor... E detalhe, a universidade também não disponibiliza nenhum carro para isso ser feito, tá? Então, é conversar com o seu professor da disciplina e ver essa possibilidade. A Andressa Bernardes pergunta assim: professor Kleberson, o link que você colocou das escolas que tem convênio não aparece o nome das escolas. Por quê, Andressa? A CGE cadastrou a SEDUC, a SEMEC de forma geral. Uhum. Então, em qualquer escola da Secretaria de Estado da Educação ou da Secretaria Municipal de Educação está cadastrada, ok? Então, qualquer escola dessas duas secretarias, você pode fazer estágio. E lembrando que tem que ser De dentro da Teresina. zona urbana de Teresina. Exatamente. Gente, eu vou mostrar aqui. Deixa eu Sim, só pode mostrar mostrar, aqui Luísa. o formulário, tá? Ó, quando vocês adentrarem lá no site da CGE, no site do estágio, vai ter, na hora que vocês clicarem no link, gente, vai ter esse formulário. Formulário super simples, tá? Primeira coisa que ele vai pedir é o seu e-mail, né? E aí a gente pede que o e-mail seja atualizado, porque eles nos ajudam demais a localizar o aluno e dizer algum problema, algum dado que não estava presente de forma a contento, mas muitas vezes a gente fala muito mais com o professor da disciplina. Aí vem aqui, ó, a primeira parte da sessão, que é a atividade de estágio. Aí vem pedindo aqui, ó, identificação do estagiário, que aí vem o seu nome completo, a matrícula, e aqui vem perguntando qual é a rede de ensino que você vai estagiar, perdão. Se ela é municipal, se é estadual, se é federal, tá?
Logo em seguida vem professor orientador do estágio. Isso aqui é o nome do professor da disciplina, tá, gente? O nome completo do professor da disciplina. Em seguida vem qual é o curso de licenciatura que você está matriculado. Aí vem todos os cursos aqui, ó, 18. São as 18 licenciaturas, tá, gente? Aí você clica na sua licenciatura. Em seguida, pergunta o estágio supervisionado realizado. Aí você também vai clicar. É o estágio 1, é o 2, é o 3 ou o 4? A gente colocou do 1 ao 4 porque ainda tem muitos cursos que estão trabalhando ainda com o seu projeto pedagógico de curso, o anterior, né? O mais antigo. Normalmente, às vezes, ele tem dois tipos de entrada, 2 tipos de turma que ainda não está só no atual. Porque, atualmente, a grande maioria dos cursos de licenciatura, eles estão trabalhando com 3 estágios, né? O 1, o 2 e o 3, tá? Logo em seguida, você também vai dizer qual é a carga horária do seu estágio. Aí a gente colocou todas as cargas horárias que a gente tem conhecimento que está disponível nas licenciaturas, tá? Logo em seguida, vem os dados do local da atividade, que é exatamente os dados da escola, que é o que eu falei para vocês, ó. CPF do responsável aqui, que é o diretor, né, ou o coordenador pedagógico, um dos dois que você pegou o dado, o nome do responsável, que é o nome do diretor ou coordenador pedagógico, e o e-mail dele, tá? Aí, ó, tanto é que logo em seguida tem esse linkzinho para dizer o cargo. Você pegou esses dados acima, foi do diretor, do vice-diretor, do coordenador pedagógico, tá? Ok? Aí vem agora aqui os dados da escola. CNPJ da escola, o nome da escola, o CEP, o logradouro, né, que é o nome da rua, tá? O número, se tiver, se não, sem número, o bairro, tá? E algum complemento, às vezes tem quadra tal, quadra 2, alguma coisa a gente deixou aí, mas tanto é que ele não é obrigatório. Vocês estão vendo que ele não tem um asteriscozinho vermelho, tá? Aí aqui, né, já tá aí, que é o Piauí e Teresina, certo? Logo em seguida vem o período do estágio, gente. Aí é o que eu disse lá para vocês. Qual é a data início do estágio? 20/6/2022. Qual é a data final do estágio? 18/10/2022, ou seja, início do período e final do período, tá? Logo em seguida, vem os dados do supervisor do estágio, ou seja, do professor regente lá na escola. Então, você vai preencher o CPF dele, o nome do supervisor, né, o nome dele e o e-mail, e aí vai enviar. Tá vendo? É uma coisa bem simples. Não tem muito, é um formulário simples, desses normais que a gente costuma fazer, ok? Mais alguma pergunta, É amigo? importante colocar, gente, é só um lembrete, que vocês precisam ter bastante cuidado quando for preencher o CPF. O CPF do supervisor e do orientador. Por que que eu falo isso? Porque quando a gente vai cadastrar, se o CPF tiver um número errado ou fora de lugar, não vai aparecer o nome do professor. E aí a gente não consegue cadastrar. E isso é um lembrete, tem aluno que diz desse jeito. Mas o CPF é esse mesmo. Ou então, o nome do... Aí, outra coisa também, Cleverson, que eu sofri muito no semestre passado. Gente, quando a gente vai cadastrar, a primeira coisa que é pedida é o CPF. Então, não tem como, entendeu? Às vezes o aluno diz, mas professor, o nome do diretor é fulano de tal e não sei o que, Ramos. Só que no CPF dele não tem o nome Ramos. Então, o aluno ficou todo o tempo mandando e-mail, mensagem de gente, não tem como. Primeiro, a gente coloca o CPF. Então, quando você coloca o CPF, automaticamente aparece o nome da pessoa, porque o CIGAR, ele tem uma ligação, né, com outras instituições, questão de imposto de renda, essas coisas, eu acredito que sim, porque não tem como. Eu não consigo colocar o nome do professor, do diretor, antes do CPF dele. Primeiro é o CPF. Na hora que eu coloco o CPF, ele já puxa o nome do professor, já puxa o nome do diretor. Então, não adianta. Como o Cleberson disse, errou um número, já não dá certo, para cadastrar, tá? porque o nome Não dá para porque cadastrar. quando a gente... E quando eu Sim, cadastro, pode falar. e quando eu cadastro o CPF,
ele puxa o nome. Então, eu nem escrevo o nome do diretor e nem tampouco do supervisor. E na hora que eu coloco o CPF, não sei, eu estou dizendo na hora mas na hora que nós colocamos o CPF, já vai direto o nome. E a grande questão é que se o nome, gente, ele não for direto, e se a gente tentar digitar o nome lá, o sistema automaticamente sabe que o nome está divergente com o CPF. Então a gente não consegue cadastrar, né? De jeito nenhum. E os alunos, né, para ser aprovados em estágio, por exemplo, tem que ter o termo obrigatório preenchido, né? Um dos requisitos. Uhum. Outra questão aqui que vocês estão perguntando muito é em relação a qual documentação para poder dispensar. Eu posso dispensar? Então, a gente não entende essas questões de documentação, de posso dispensar, é equivalente. Essas questões são particulares do curso, do PPC do curso. Né? Então é bom conversar com a coordenação, ler a resolução 177 que vai falar dessa questão de dispensa, certo? É basicamente isso, Luísa. Ok, então tá ótimo. E outra coisa, gente, tem uma resolução bem específica, que é a resolução 90, tá? Eu vou